pós-pandemia. O programa Amigos da Arte traz nessa série a esperança do ressurgimento, do belo, do sensível, das emoções, através da arte e da cultura. Nossos convidados abordam fatos históricos, aspectos científicos e estruturais, que sugerem uma luz no fim do túnel, para que ao final desse ciclo tenhamos a esperança de renascer mais fortes e evoluídos. Olá, bem-vindos a mais um programa Amigos da Arte. Hoje estamos abordando ainda o assunto cultura pós-pandemia e vamos trazer para vocês uma convidada muito especial, é a Ana Luísa Castilho. Ela é de São Paulo, mas está morando aqui na nossa cidade vizinha, Laranjal Paulista. Aliás, há muito tempo ela já vive aqui no interior, aqui pertinho da gente. A Ana Luísa é arquiteta, urbanista e pesquisadora. Ela vai contar um pouquinho para vocês da visão dela, é uma pessoa muito engajada na cultura também, e ela tem uma visão muito interessante, muito diferenciada, que sugere que pós-pandemia a gente vai ter aí que se juntar mais. Aliás, a gente já estava falando um pouco disso, né? Artistas juntos, né? Que todo mundo consiga se unir mais para que a gente possa ter uma voz um pouquinho mais ativa, né? Até com os governantes e... Enfim, acho que ela tem muito a acrescentar. Vamos escutar ela falar, vamos prestar muita atenção e fazer força para que nosso futuro pós-pandemia seja assim, cada vez mais unidos e melhor. Vamos escutá-la então? Olá, meu nome é Ana Luísa Howard e agradeço a Ana Beth pelo convite e por sua iniciativa em discutir a cultura no pós-pandemia junto ao programa Amigos da Arte. Para quem pôde ficar em casa, o início da quarentena proporcionou um tempo para pensar na vida, não é? Tanto para pensar sobre a si próprio, como para pensar como ficaria o mundo após a pandemia. A maioria de nós partimos do que éramos para tentar imaginar como seremos. No entanto, ainda tem muita gente que parece não querer pensar nisso. E ao negar o que estamos passando, o sofrimento coletivo está sendo ainda maior, pois a pandemia e a quarentena parecem interminável. Usar a máscara, cuidar da higiene, ainda é a única possibilidade de reduzir o contágio do Covid-19. E isso até o surgimento das vacinas que podem nos liberar para o retorno às ruas e a nossa vida mais ou menos do jeito que ela era antes. Mas e o mundo? Voltará mesmo a ser como antes? Bem, se pensarmos um pouco, vamos concluir que o mundo vem mudando. Podemos verificar isso quando lembramos como a vida dos nossos avós ou mesmo dos nossos pais elas eram, né? Na época deles, não havia nem internet. Quanto mais as redes sociais. E quando elas iniciaram lá as tais redes sociais, era muito frequente culpá-las pelo afastamento social, né? Dizer assim, não, as pessoas estão muito ligadas à internet, acabam não indo para os lugares, ou as crianças ficam nos seus quartos, não mais na sala, aquela coisa toda. Atualmente, o que nós temos? Sabemos que a internet é responsável por boa parte da nossa comunicação e amplia nossas possibilidades de contato com as outras pessoas, né? Eventos, aulas, shows, dentre outras iniciativas, estão acontecendo aonde, né? Na telinha da internet agora. Mas, infelizmente, muita gente não tem internet. Ou nem pode comprar um smartphone ou um computador para ter acesso às notícias, aos eventos, aos shows, ou pior, o que acontece com frequência, para acompanhar as próprias aulas, que também têm acontecido pela internet.
Esse é, sem dúvida, um dos principais desafios para ser enfrentado no futuro próximo, já que todos temos o direito de poder nos comunicar e de aprender, e para isso, de ter acesso também aos meios de comunicação para a cooperação e o conhecimento. Outra coisa seria muito importante que a gente construísse agora. Grupos que se organizassem para que a gente discutisse as questões que nos mobilizam. Quer dizer, quem trabalha com educação, discutir educação. Quem trabalha com saúde, discutir saúde. Quem trabalha com até trabalhos com a questão das terras, da agricultura, discutir agricultura. Mas o importante é que nós nos organizemos em grupos que tenham também uma ação junto às prefeituras municipais e às diversas esferas de governo. Esse negócio da gente só votar e depois deixar para o governo nos representar, a gente está vendo que não está funcionando muito bem, porque muitas das coisas que são leis e obrigações não estão sendo cumpridas, e nós acabamos não entendendo muito bem por quê, né? Então, nós estamos precisando conhecer melhor as nossas próprias leis. E as leis são importantes, pois sem elas nós vamos ficar no Deus dará, né? Porque aí todo mundo pode fazer o que quiser, não é possível. Nós somos uma sociedade e por isso nós precisamos delas. Bom, mas de qualquer forma, continuamos com a questão: como será o futuro? Para isso, não precisamos de bola de cristal, né? Sabe por quê? Porque para que a gente possa projetar o futuro, é sempre bom a gente conhecer o passado ou a nossa história. Normalmente funciona bastante bem. Por isso, vou iniciar essa apresentação com um depoimento bastante pessoal, a partir do que pensei durante a quarentena, do início da quarentena, e contar um pouco sobre a minha história. Bem, eu moro aqui, em Laranjal Paulista, faz 2 anos, mas tenho essa chácara onde eu moro há 43 anos, e também uma empresa de consultoria aqui em Laranjal por 11 anos. Conheço muito bem, portanto, a nossa região, e especialmente as cidades de Serquilho, Jumirim e Tietê. Bom, eu fiz arquitetura e urbanismo, sou mestre e doutora pela Faculdade de Arquitetura lá da Universidade de São Paulo e também sou pesquisadora sobre patrimônio e turismo industrial no programa de pós-doutorado em mudança social e participação política da EASH-USP, que é mais conhecida como USP-Leste. Durante o período da minha formação, estudei, pesquisei e escrevi, sempre com a colaboração de muita gente, e sou autora e coautora de alguns livros. Também, muita coisa mudou para mim depois de março de 2020, com a quarentena, especialmente com relação aos meus trabalhos, que também foram reduzidos. Daí, parei e pensei, como será a minha vida, ou a vida, né? E o trabalho depois desses meses. Bem, como quase todo mundo que ficou em casa, limpei os armários e encontrei algumas fotos. Entendi que elas fazem parte do bolo que eu me tornei. Sim, nós temos um produto aí final, né? Um bolo pode ser uma boa metáfora. Meu pai foi metalúrgico e minha mãe professora do ensino fundamental. Nós morávamos na região do ABC Paulista. Meu pai e minha mãe sempre incentivaram eu e meus irmãos a participar de manifestações culturais. Desde estudar um instrumento até a prática da dança por meio do balé, como a Anabete. Também nos levaram ao circo, aos museus, ao cinema, ao teatro, à biblioteca, às igrejas de diferentes cultos e às festas típicas,
como o Tanabata Matsuri, e nos estimularam a aprender línguas estrangeiras. Eu vou compartilhar um pouquinho algumas imagens com vocês do que foi tudo isso na minha vida. Pois bem, nas viagens que eu fazia com a minha família, nós pudemos apreciar os diferentes sabores, conhecer as pessoas e as diferentes etnias, além dos locais de produção artesanal e fabris. E tudo isso nos ensinou muita coisa. E foi assim que continuamos a assistir shows, frequentar museus, quando viajávamos, procurar espetáculos teatrais e consolidamos nosso conhecimento e nosso gosto pela arte e o respeito pelas diversas manifestações culturais. Talvez seja interessante para que cada um de vocês faça um exercício. Junte as fotos que marcaram a vida e posso até adivinhar que vai ter muita festa, com música, dança, comida, ou mesmo com celebrações religiosas, como batizados, cultos, e sem dúvida viagens, onde alguns de nós muitas vezes lemos sobre os locais ou até encontramos algum artista. Então, o que entendemos por cultura é tudo isso? Um conceito de cultura é que ela é um universo dos sentidos e responsável pelas diferenças entre os indivíduos, mas que, apesar das diferenças, conseguimos compartilhá-la entre nós. Como percebemos durante os últimos meses, as manifestações culturais e as artes são muito importantes para a saúde mental e física. Sem as lives, os filmes ou mesmo as novelas, nossa vida ficaria muito mais difícil, não é não? Mas parte dessa enorme oferta de eventos online não pode ser encarada como uma solução para quem trabalha com as produções artísticas, pois mesmo que patrocinadas, não pagam tudo e todos que dependiam delas antes da pandemia. Com base na pesquisa nacional, que por amostra de domicílio PNDA, do IBGE, do último trimestre de 2019, 5,4% da população com ocupação profissional no Brasil trabalha no setor cultural, sendo que 73,2% são autônomos. Por causa do cancelamento dos eventos e do fechamento dos espaços culturais durante a quarentena, também os técnicos, promotores, assistentes, figurinistas, diretores, maquiadores, músicos, acompanhantes e mais uma dezena de profissionais envolvidos nas produções ficaram sem trabalho. Mas somente no dia 15 de maio foi sancionada uma lei que diminuiu um pouquinho a falta de dinheiro de todo mundo, que foi a Lei 13.988 de 2020, que constituiu o tal do auxílio emergencial para a cultura. Nós não sabemos se as pessoas estão recebendo, porque o próprio auxílio emergencial não tem sido muito fácil, né, para as pessoas que precisam receber. Então, nós estamos aqui numa situação bastante complicada para quem trabalha e quem é artista. Bom, aí você pode se perguntar, mas o artista não é rico, né? Infelizmente, a porcentagem que pode viver só da sua arte é muito pequena. E a maioria depende de apresentações e plateia que paga o ingresso ou compra a sua arte, né? Quem pinta quadro, enfim. Quem está envolvido com arte sabe exatamente que não é nada simples viver a partir e somente da arte. Então, é necessário realmente algum programa, alguma coisa para ajudar
a pagar o arroz com feijão, né? E nesses tempos, nós percebemos que há uma tentativa de esquecer, inclusive, a Constituição brasileira. Mas, como saúde, educação, a cultura é um direito no Brasil. E isso não acontece só aqui no Brasil. Fora do Brasil também é um direito e tem um subsídio do Estado. A agricultura não é subsidiada muitas vezes? Pois é, a cultura também deve ser subsidiada. E ela é um direito escrito na nossa Constituição. É escrito a partir do artigo 215. E o que está lá? O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes de cultura nacional. Também apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Portanto, quando se diz, o Estado tem que pagar, etc e tal, e não temos dinheiro, em parte. Mesmo porque é bom ficar claro que a cultura, ela gera muito mais do que ela é subsidiada. Parece que a alimentação, como a agricultura ou mesmo a educação, possa gerar mais recursos. Mas a cultura, ela gera muito emprego, ela gera dinheiro, né? E por isso, lá há bastante tempo, foi criada uma lei de incentivo cultural, né? Que não é exatamente uma lei que é baseada só no recurso do governo, né? Que era uma lei que tinha uma ingerência, melhor, uma definição por quem vai usar da própria iniciativa privada. E que muitas vezes, por uma falta de entendimento, ou mesmo por falta de fiscalização, que é muito comum aqui no Brasil, não só na questão cultural, ela pode não ter sido muito bem, enfim, muito bem aceita, e teve muita gente que falou muita coisa que não era exatamente verdade, tá? A Lei Rouanet, que é a lei de incentivo mais duradoura e popular brasileira, representa 80% do investimento do governo em cultura. Mas esse investimento, ele na realidade vai gerar outros investimentos. Então eu vou dividir de novo a tela com vocês para mostrar um pouquinho desses números. Entre 1993 e 2018, foi mobilizado algo em torno de 10 bilhões de dólares atuais em 53.368 projetos culturais no Brasil, segundo um estudo elaborado pela Fundação Getúlio Vargas, que esse estudo, inclusive, está lá no site do Ministério da Cultura, até hoje. O impacto econômico da Lei Rouanet sobre a economia do Brasil, no período de 1993 a 2018, foi aumentar os impostos convertidos, isto é, aquilo que viraria só imposto, em mais ou menos umas 3 vezes, né? Então, o que aconteceu? Houve um lucro, se você utilizar o dinheiro convertido, né, que era o imposto, 4% do imposto, para efeito da Lei Rouanet, houve um lucro de 3 vezes pelo menos mais, quer dizer, de 4% acabou virando 12%, né, em termos financeiros. E o governo não pagou esses outros 8%, né? Na realidade, foi vantagem para o país a utilização da lei e não uma desvantagem. Vou mudar aqui a tela para a gente ver um pouco desses outros números, né? E, além disso, houve a produção de livro, de exposição, de documentário, que também foram utilizados a partir das leis de incentivo. Eu estou com uma cola aqui, tá? Porque realmente são muitos números. Em compensação, isso tudo acabou realmente, pela fundação, pelas pesquisas, indicando que a lei tinha um caminho bom, lógico, tinha que ser adaptada, né?
E esse é um dos exemplos. Todos os estados tinham lei de incentivo. O governo federal alterou a lei e restringiu o interesse dos incentivos, reduzindo o valor dos investimentos máximos permitidos por empresa e por ano. O valor máximo permitido por projeto foi de menos de 10 milhões de dólares para 200 mil dólares. Aí vocês vão falar, nossa, mas é muito dinheiro, né, para isso. Gente, é dinheiro para o lazer, né? Para montar grandes espetáculos, para montar grandes shows. E tudo isso acaba virando mais dinheiro para o país, né? Emprego, muito emprego para muita gente. Então, o que parece muito legal hoje da gente estar vendo lives aí, se não tivesse tido esse recurso anterior para patrocínio, para que as pessoas pudessem montar, praticamente a gente não tinha muita gente podendo produzir no Brasil, exceto aqueles que pudessem produzir com grandes patrocínios de cervejarias, enfim. Mas não é esse o objetivo, né? A gente também quer que novos artistas surjam, que livros sejam escritos. Eu mesmo escrevi livro patrocinado por lei de incentivo. Se não fosse a lei de incentivo, como é que eu ia escrever? Portanto, qual a perspectiva para o setor cultural do Brasil após a pandemia do Covid-19? Considerando que agora, além da questão financeira, que os países em geral não vão ter recursos, né, para bancar a cultura, e o Brasil já havia cortado vários desses recursos, então qual seria a nossa perspectiva, né? Primeiramente, precisamos entender que cultura é muito importante para cada um de nós. E depois, seria bom nos organizarmos, aí sim, todo mundo que tem relação com cultura, e buscarmos espaços em relação direta com a política pública para discutir sobre as demandas e as ações necessárias para cada cidade. E isso pode começar pelo bairro ou mesmo pela rua, com os nossos vizinhos. Bem, no nosso caso, como temos muitas cidades próximas, poderíamos pensar ações culturais organizadas como uma agência específica. Eu tenho um exemplo, que é a Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC, que tem como objetivos estabelecer ações de marketing regional para atração de investimentos, produzir conhecimento sobre os processos econômicos da região, e estimular pequenas e médias empresas. Sim, porque nós vamos ter que também conseguir boas parcerias para desenvolver os projetos culturais. Essa agência poderia levantar as demandas e os recursos para a construção de centros culturais, teatros, arenas, estruturas que precisam ter sua utilização maximizada, e com a construção de uma programação que privilegia a formação de plateia, que são as crianças e os adolescentes, que devem conhecer, como eu falei, que aconteceu com a minha própria história, as mais variadas manifestações artísticas e que possam ampliá-las durante a sua vida adulta, como lazer ou como formação educacional. Bem, da minha parte, o tipo de manifestação cultural que eu acabo desenvolvendo, eu acabei decidindo, depois de algum tempo de pandemia e de pensar o que fazer no futuro, e eu vou dividir aqui com vocês, criar algumas entrevistas sobre o patrimônio industrial e sobre viagens relacionadas ao patrimônio industrial ou à indústria, que é o turismo industrial, que faz parte da cultura. Então, eu estou gravando essas entrevistas, eu já tenho várias aí gravadas e preciso editar, porque aqui a gente faz absolutamente tudo, né? E eu estou convidando vocês, então, a conhecer um pouco sobre a nossa história, sobre o que nós temos aqui no estado de São Paulo ou nos outros estados do Brasil, sobre esse tema que também é bastante interessante, especialmente hoje, que a gente não vai poder fazer grandes viagens aí por conta um pouco da pandemia,
nós vamos poder conhecer lugares muito próximos, como, por exemplo, a usina hidrelétrica de Monjolinho, que fica em São Carlos. Vão lá, vocês vão gostar. Bem, então agora eu acho que eu termino a minha participação, né? E agradeço a Anabeth novamente pela oportunidade e mando um forte abraço virtual para todos nós, porque nós estamos precisando ser abraçados, não é verdade? É isso aí. Muito obrigada, Ana Luísa, por toda a informação que você nos trouxe. Quero agradecer muito porque você veio contribuir com todos os convidados que participaram dessa série Cultura Pós-Pandemia, todo mundo que estava seguindo o programa. Acredito que a gente tenha aprendido muito com todos os programas. Obrigada pela dedicação que você teve ao programa Amigos da Arte, o tempo que você tirou aí do seu dia a dia para estar trazendo para a gente toda essa informação. Fico agradecida a você, público que está nos acompanhando, e muita paz para todo mundo, muita fé, que a gente saia desse momento aí e cada dia prospere mais. Arte e cultura, quanto mais melhor. Muito obrigado, até o próximo programa. Travel the world and sail the seven seas, 'cause you and me, we make a perfect team. Hey! Hey! Let me be the one to keep you safe and warm, hold you close in a raging storm. We're together.
Olá! Eu tenho algo importante para falar para você sobre o futuro do seu filho. Aprendizado prático e divertido é algo que estimula importantes habilidades, como raciocínio lógico, trabalho em grupo e criatividade. Tudo isso é possível através de cursos como robótica, youtuber, programação, desenvolvimento de games e muitos outros. Que tal agendar uma aula experimental? Venha para Código Kid e descubra como tudo isso acontece.